Agora que eu já expliquei um pouco sobre cada transtorno alimentar, eu posso falar sobre a minha experiência. Para começo de conversa, a gente precisa voltar para lá quando eu tinha 9 anos. Naquele tempo, eu tinha uma mania de contar número par em tudo que eu ia fazer. Por exemplo, se eu estava andando, eu contava quantos passos eu dava e eu tinha que dar um número par de passos. Se eu estava subindo escada, eu tinha que subir um número par de degraus. Se eu coçava a cabeça, eu tinha que coçar 2 vezes. E era assim com tudo, eu tinha que contar número par para tudo. E começou a ficar um pouco mais grave o problema. Chegou num ponto que eu contava o número par e esse número dividido por 2 eu também tinha que dar número par. Então, por exemplo, só podia ser 4, 8, 12. Por exemplo, o 6 é um número par, só que divididos por 2 dá 3, e 3 é um número ímpar, então não podia. E eu contava número par o dia inteiro. E eu comecei a ter uma mania de simetria, então se eu tocava nesse braço, eu tinha que tocar nesse também. Só que eu toquei uma vez só, e um é número ímpar, então eu tinha que tocar de novo. E isso me atormentava o dia inteiro, e chegava no fim do dia eu tava morrendo de dor de cabeça. E também sempre que alguém me interrompia naquela contagem, eu ficava com muita raiva, tipo, não sei explicar, é uma raiva que vem assim e parece que pega fogo. Daí eu ficava com raiva da pessoa e eu queria bater na pessoa, e eu queria xingar, e eu ficava muito louca. Como eu tava na 5ª série, eu comecei a me afastar das pessoas, porque eu sabia que eu ia acabar brigando com alguém e as pessoas também acabaram se afastando de mim. E isso foi bem ruim, porque eu não tinha mais vontade de ir pra aula, não tinha mais vontade de sair de casa, não tinha vontade mais de fazer nada. Eu só queria ficar deitada na minha cama, porque se eu não fizesse nada, eu não precisaria contar e não seria uma tortura. Então, quando eu tava na 5ª série, eu tava fazendo uma prova de matemática e o resultado deu um número ímpar. Aí, claro, eu não sabia o que fazer, porque era um número ímpar e aquilo me deixava com uma raiva, uma angústia, assim, inexplicável. Então, eu peguei uma folha de caderno e fiz mais um para dar um número par. E eu fiz isso com várias contas, então tudo que dava número ímpar, eu pegava na folha, colocava mais um para dar um número par. E a professora viu essa folha cheia de números e ela achou que era uma cola. Então ela me levou para pedagoga e eu não sabia como explicar que aquilo precisava ser número par. E tinha que ser número par e ninguém entendia por quê, nem eu mesma. Então a pedagoga chamou minha mãe e falou pra ela me levar no psiquiatra. Quando eu fui no psiquiatra, eu contei tudo o que acontecia e eu nem tinha contado pra minha mãe, porque na minha cabeça de criança aquilo era normal e todo mundo fazia que nem eu. Depois de eu contar pra ele, eu fui diagnosticada com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E por causa do TOC, eu acabei me isolando socialmente e acabei entrando numa depressão. Foi aí que eu comecei a tomar remédio para depressão e eu tomei remédio dos 9 aos 14 anos. Eu até tentei fazer terapia com psicólogo, mas não funcionou muito bem, porque eu já tinha uma mente mais jovem e a psicóloga me tratava que nem criança. Então ela só, fazia eu montar uns quebra-cabeça, fazia uns joguinhos comigo e eu achava aquilo mó sem graça. Então eu não quis mais ir e desisti da terapia e resolvi que eu queria melhorar por mim mesma. Claro que não foi nada fácil porque eu era uma criança, então meus pais ajudaram bastante, conversaram comigo para tentar tirar esses rituais da minha cabeça. Com 14 anos, eu comecei a entender um pouco mais sobre o assunto, porque eu comecei a pesquisar mais e ler mais, e eu decidi que eu ia me tratar, que eu ia melhorar minha cabeça e eu ia aprender a lidar com isso por mim mesma. Então eu aprendi a controlar, assim, até hoje, às vezes eu tô andando, de repente eu me pego contando 11, 12, 13, mas assim, não é algo que me atrapalha durante o dia que nem era antes. E naquela época ninguém falava sobre TOC, ninguém sabia o que era. Então era só uma mania, era só um ritual que eu tinha. Ninguém tratava isso como TOC, ninguém falava sobre isso. Então eu também tinha pouca informação sobre isso, meus pais também tinham pouca informação. Então era uma coisa meio nova e meio difícil de lidar ainda. E hoje em dia, qualquer mania é chamada de TOC. E ter mania é normal, todo mundo tem uma maniazinha. Só que a partir do momento que essa mania ela começa a interferir na vida da pessoa, aí é melhor procurar ajuda e procurar um tratamento psicológico, porque pode ser TOC. Mas como hoje em dia o termo TOC ele tá meio banalizado, pode ser que tenha alguém que
esteja sofrendo disso, mas não procure ajuda por achar que não é nada demais. Mas o toque ele pode acabar atormentando tanto a nossa mente que pode levar a quadros de depressão, como aconteceu comigo. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu vou dividir a minha história em algumas partes, porque tem bastante coisa para falar. Então esperem os próximos vídeos e me ajude a divulgar esse vídeo.